lá, e se quase tudo o que se acredita sobre o Apocalipse, sobre o fim dos tempos, até mesmo sobre a natureza do pecado, estivesse no fundo baseado numa premissa completamente errada? É uma ideia e tanto, não é? Pois bem, é exatamente nisso que vamos mergulhar hoje, numa reinterpretação teológica super complexa e, convenhamos, bem desafiadora, conhecida como teologia de impacto. A proposta dela é uma mudança tão fundamental que basicamente reescreve a cronologia e o significado de todo o Novo Testamento. Ok, vamos direto ao que interessa. Toda esta teoria, por mais complexa que pareça, gira em torno de uma única pergunta. E não é sobre o que o Apocalipse diz, mas sim sobre quem o escreveu. A resposta que parece óbvia, bem, pode não ser a correta. E a alternativa que esta teologia propõe é o que vira tudo de cabeça para baixo. E é aqui que a coisa fica chocante. A visão que toda a gente conhece, a tradicional, diz que o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João lá para o final do primeiro século, certo? Pois bem, a teologia de impacto chega e diz: não. Ela argumenta que o verdadeiro autor é João Batista e mais, que ele escreveu o livro antes mesmo de Jesus começar o seu ministério. Pensemos nisto por um segundo. Esta mudança não só do autor, mas principalmente da cronologia, é a primeira peça do dominó, e quando ela cai, leva todas as outras com ela. Então, como é que se chega a esta conclusão tão radical? A teoria parte de uma reinterpretação da própria natureza do livro. A ideia aqui é que o Apocalipse não é uma profecia sobre o nosso futuro, mas sim o relato pessoal de uma experiência que o autor já tinha vivido na pele. E aqui a ideia fica ainda mais profunda. Segundo esta visão, quando aquela figura divina no Apocalipse fala, não é Jesus. É o próprio João Batista, num estado de revelação, a ver a sua própria versão ressuscitada. É quase como se ele fosse, ao mesmo tempo, o observador e o observado, o prisioneiro na ilha e a figura glorificada que ele vê. Portanto, o ponto central é este. O Apocalipse não seria uma visão do fim do mundo, seria mais como o diário de uma transformação espiritual. De acordo com esta teologia, João Batista passa por uma espécie de morte e ressurreição espiritual em Patmos e o livro é o seu testemunho dessa experiência incrível. E quando se olha para o texto com esta lente, de repente, frases muito familiares do Apocalipse ganham um novo significado. Títulos como o primeiro e o último já não se referem a Cristo, mas descrevem a morte e ressurreição de João. As chaves da morte tornam-se um símbolo da sua autoridade para batizar, e os famosos candelabros passam a representar as primeiras comunidades de fé que ele liderava, as chamadas igrejas da expectativa. Mas esta ideia de um profeta morrer e ressuscitar não surge do nada. A teologia de impacto defende que a experiência de João é, na verdade, o ponto final de um padrão muito mais antigo, que vem lá do Antigo Testamento. A teoria até lhe dá um nome técnico, tanatologia geovásica. O nome é complicado, mas a ideia é relativamente simples e baseia-se numa premissa do Antigo Testamento. Quando um profeta tinha um encontro direto com a presença de Deus, a experiência era tão avassaladora que causava uma morte espiritual, seguida de uma ressurreição. Afinal, a crença era que ninguém podia ver Deus e continuar vivo. Sendo assim, a experiência de João Batista em Patmos é vista como o culminar, o grande final deste padrão profético do Antigo Testamento. Ele seria a ponte, o último profeta a passar por esta transformação geovásica, antes de Cristo chegar e inaugurar uma nova aliança. E é agora que as implicações se tornam gigantescas, porque se o Apocalipse foi escrito antes dos Evangelhos, então o fim do mundo que ele descreve não é um evento no nosso futuro. Já aconteceu. Aconteceu no passado deles. Este cronograma mostra bem a mudança radical. Em vez do Apocalipse ser aquele evento final catastrófico, a teologia de impacto coloca-o bem no meio da narrativa dos Evangelhos. O ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Isso é o Apocalipse. Então, como é que isto funciona na prática? Aquela linguagem super dramática do Apocalipse é totalmente reinterpretada. Guerras e rumores de guerras? Não são conflitos globais, mas sim as discussões acaloradas sobre quem era Jesus. Nação contra nação? Refere-se às multidões e às fações que se formavam à volta dele. E o fim não é o fim do planeta, mas sim o telos, o propósito, o ato final, que é a crucificação e a ressurreição. E a tal abominação da desolação não se trata de um ídolo num templo. Nesta visão, a abominação
É o próprio Cristo na cruz. Para o mundo daquela época, um Messias crucificado era a maior das abominações, o maior dos escândalos. O lugar sagrado profanado não foi o Templo de Jerusalém, foi o Calvário. E a segunda vinda, de acordo com esta teologia, também já aconteceu. O termo grego parousia, que muitas vezes se traduz como vinda, também significa presença. Então, não se refere a um retorno futuro, mas sim àquele período em que Jesus ressuscitado apareceu fisicamente aos seus seguidores. A conclusão é chocante. A esperança de um retorno futuro seria então um mal-entendido. Jesus já voltou. Como se pode imaginar, estas mudanças não ficam por aqui. Elas criam um efeito dominó que acaba por alterar a compreensão de quase todos os conceitos fundamentais do Novo Testamento. Vejamos o conceito de pecado. Nesta teologia, pecado não é bem uma falha moral, mas sim um termo legal ligado àquele contrato do Antigo Testamento, a chamada relação geovásica. Ora, quando Cristo morre na cruz, esse contrato legal é simbolicamente rasgado, e se o contrato acaba, o conceito legal de pecado também acaba. O que resta, erros, falhas humanas, claro, mas a categoria legal de pecado, essa deixa de existir. Esta teologia propõe até uma visão muito particular da concepção de Jesus, sempre à volta do tema da morte e ressurreição. A ideia seria mais ou menos esta. Primeiro, Maria passa por uma morte biológica literal. O seu ventre torna-se uma terra seca, pura, estéril. Depois, Jesus entra milagrosamente nesse espaço sem qualquer processo biológico normal. E, finalmente, a própria presença de Jesus ressuscita Maria, o que, segundo a teoria, garante a sua virgindade perpétua. Portanto, resumindo, o impacto é vasto. O pecado torna-se um conceito legal que expirou. O fim do mundo é reinterpretado como o fim de uma era legal. A morte de Cristo não cumpre a lei de Moisés, mas sim uma lei apocalíptica superior. E as primeiras igrejas são vistas como comunidades quase místicas, governadas por anjos, à espera do grande evento. Ao chegarmos ao fim desta análise, tudo se resume, na verdade, ao poder de uma única escolha, uma única decisão interpretativa. Pensemos nisto. Toda esta vasta e complexa reestruturação teológica que redefine o tempo, o pecado, a salvação, tudo isto assenta num único pilar, numa única mudança, a identidade do autor do Apocalipse. É um efeito dominó absolutamente espantoso. Muda-se o autor e, de repente, o Apocalipse já não está no nosso futuro, mas sim no passado deles. O pecado deixa de ser uma condição humana para ser um contrato legal que expirou. João Batista torna-se a figura central do Apocalipse e Jesus torna-se o seu cumprimento. Tudo muda. E isto deixa-nos com uma pergunta final, talvez um pouco provocadora. A teologia de impacto, quer se concorde com ela ou não, é um exemplo poderoso de como uma única mudança de perspectiva pode transformar radicalmente o significado de tudo. E levanta uma questão maior. Contextos tão antigos, tão complexos, como é que se pode ter a certeza de qual é a interpretação correta? Fica a reflexão.